após o pastor Abílio Santana fazer algumas declarações polêmicas sobre a família do falecido pastor Cezino Bernardino, na última quarta-feira, 18, ele também afirmou que os Gideões seriam uma farsa e esse seria um dos motivos para ele não pregar lá mais. Se você deseja assistir esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição. O neto do pastor Cezino, o pastor Alisson Bernardino, pediu direito de resposta sobre as falas de Abílio Santana e durante a entrevista ao site Fuxico Gospel, ele pontuou alguns detalhes e fez alguns esclarecimentos. Se você deseja assistir a entrevista completa, o link também vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O pastor falou, em uma de suas falas, que no velório, após o sepultamento do pastor Cezino, a irmã Elba, que é viúva do pastor, teria sido expulsa de casa, alguém teria falado para ela juntar tudo e ir embora. E eu queria que o senhor explicasse essa fala, porque é realmente muito forte e causou uma certa revolta, né? E muita gente, porque a irmã Elba certamente é uma pessoa que cuidava muito do pastor Cezino. Inclusive, emendando nessa parte, ele fala que a igreja, a Assembleia de Deus Madureira, é quem sustenta hoje a irmã Elba. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bem, Isael, a gente sabe que o pastor Abílio Santana é um pastor muito renomado, um pastor muito conhecido, na verdade um grande formador de opiniões, né? E repito, é uma pessoa que eu respeito muito, tive a honra de poder já estar pregando na igreja dele lá na Bahia, tenho uma amizade muito grande com seu filho, o pastor Misael, já tive em vários eventos também com o pastor Abílio. Só que essa questão da fala dele concernente à irmã Elba, a qual tem o nosso respeito, o respeito da família, durante, né, se você acompanhar o funeral que foi transmitido, a câmera ligada 24 horas durante o funeral do pastor Cezino, nos momentos finais, se você acompanhar ali e conseguir o trecho, você vai ver que o pastor Reuel Bernardino, ele cita falando, irmã Elba, o que depender da família, o que depender dos Gideões, nós vamos estar sempre com a senhora, sempre ajudando. Então, da fala da família, a família estava para apoiá-lo até o momento que ela quisesse o apoio da família. E então foi feito o sepultamento do meu avô, do pastor Cezino Bernardino, e a irmã Elba ficou na casa que ela morava com o meu avô o tempo que ela precisou ficar. É uma inverdade. Ninguém da família Bernardino mandou a missionária Elba embora. Ninguém. E não teria nem o direito de mandar, sendo que ela foi a cuidadora, a esposa, a companheira do nosso saudoso avô, pastor Cezino Bernardino, a mulher que esteve sempre lado a lado durante 11 anos, né, da vida do meu avô. Ela foi a companheira que cuidava, viajava. Então a família não se intrometeu em momento nenhum teve fala para ela se retirar da casa ou ir embora imediatamente. Não. O meu avô partiu para a eternidade e deixou para a irmã Elba uma casa que ela começou uma reforma, ainda não terminou, uma casa muito grande do lado da casa onde ela residia com o pastor Cezino Bernardino. E o meu avô construiu outra casa nova, do jeito que ela queria, na rua de trás, que é a residência que ela mora, né? Então, tipo assim, ela foi muito bem amparada, está sendo amparada até hoje. Na fala que eu pude entender ali do pastor Abílio, que ela falou que o ministério, né, que ele falou que o ministério dele que está sustentando a irmã Elba, senão ela estaria passando necessidade. Eu não posso concordar com isso, Israel, porque é uma inverdade. Eu não vou citar os valores X, eu tenho aqui, porque eu liguei ontem para Camboriú e peguei, né, com um grande amigo, todos os relatórios, mas tipo assim, a irmã Elba hoje, ela é salariada pelos Gideões, ela recebe um bom salário pelos Gideões, ela recebe um bom salário pela a igreja, ela recebe o INSS, que era do pastor Cezino, e ela recebe um ótimo salário da convenção. Eu posso afirmar para vocês que o salário da missionária Elba hoje passa de 10 mil reais. Ele contou na entrevista que o pastor Cezino teria pedido à missionária Elba que sepultasse ele com a bandeira dos Gideões, mas ele não confirma que isso teria acontecido, que houve uma confusão, que houve aquela confusão toda que o senhor falou agora há pouco,
e ele não teria como confirmar se foi enterrado com a bandeira ou não. O que você pode falar sobre esse assunto? Infelizmente, é uma fala que também não procede com a verdade, né? Se vocês puxar, até hoje está lá o funeral do pastor Cizino, está na internet. Vocês vão ver que do lado do caixão tem um moço com a camisa preta. Aquele rapaz sou eu. Eu fiquei praticamente os 2 dias e meio de funeral do lado do caixão. Eu ia em casa, tomava um banho, descansava um pouco, eu não arredei o pé do lado do caixão do meu avô ali. E na hora do sepultamento, que o caixão desceu, né, a sepultura, o único pastor itinerante que chegou já no final, que eu lembro do sepultamento, foi o pastor Napoleão Falcão. Foi o único. Eu não me lembro do pastor Abílio Santana no funeral do meu avô, né? Eu não me lembro. A única bandeira, Israel, que estava envolvida em cima do caixão do meu avô era a bandeira do Chile. E não foi colocada a bandeira para dizer foi sepultado o Chile, não. O meu avô tinha uma paixão imensa pelo trabalho no Chile, né? O lema do Chile é amar sim, abandonar jamais. Uma história linda que o meu avô testemunhou muitas das vezes. Então, eu não sei se foi um pedido dele para a missionária Elba, não sei o porquê, né? Porque poderia sim colocar a bandeira dos Gideões em homenagem, mas não sepultando os Gideões, até porque eu entendo que os Gideões não era do pastor Cizino, eu entendo que os Gideões era de Deus, não procede, não teve isso. Enquanto a polícia militar tocava o trompete, o caixão descia com a bandeira, as pessoas com homenagem ali jogando as flores, chorando, família se abraçando, amigos nos abraçando, nos confortando, e foi um funeral lindo, não teve bandeira dos Gideões sepultada. A prova, vamos lá, abre o túmulo, tira a bandeira, tá lá, foi sepultada, a única bandeira que desceu a sepultura foi a bandeira do Chile, a não ser, aí eu não sei, não posso afirmar, que colocaram a bandeira dos Gideões por debaixo do corpo do meu avô, que não faria sentido nenhum, a não ser que, mas a bandeira, a única que estava em cima do caixão, da tampa do caixão, era a bandeira do país do Chile. O pastor Abílio também falou sobre o pastor Rubens, que não é pastor, melhorou muito agora, que é o seu pai. O que você pode falar sobre essa questão dele estar vendendo espetinho na praça de Camboriú? A questão do pastor Rubens foi algo que me deixou assim, muito chateado. Por quê? Rubens é meu pai. Então, quando eu ouvi a fala, até aquela encenação que o pastor Abílio fez, né? Quando eu falo do filho mais velho, pastor Cizino, eu me emociono. Bacana, se foi de coração, a gente agradece pelo carinho, até porque quando o pastor Abílio chegava em Camboriú, juntamente com o saudoso, né, pastor Anderson do Carmo, com a equipe lá dele, eu já levei eles lá na cozinha, meu pai era responsável pela cozinha, levei eles para almoçar junto com meu pai lá, então eu creio sim que o pastor Abílio tem um carinho, né, por todos os filhos, pela família Bernardino e pelo meu pai. Só que não procede ele falar que quem quiser ver o pastor Rubens, para começar, o meu pai nunca foi pastor. Meu pai, ele fazia o trabalho pelos bastidores. Meu pai era aquele cara que gostava de estar no Amazonas reformando o barco. Meu pai é aquele cara que gostava de estar na cozinha, administrando a cozinha, fazendo a comida para o povo. Mas, tipo, falar que quem quiser ver o filho mais velho do pastor Cizino é só chegar na praça de Camboriú que vai ver ele assando espetinho. Pô, faça-me o favor. Meu pai, pela vontade de Deus, hoje meu pai é aposentado, com uma boa aposentadoria. Meu pai tem os apartamentos dele de aluguel, né? Meu pai tem o hobby dele, que é a criação de passarinhos. Meu pai vive o dia todo nos pesque pague da vida, pescando com os amigos. Meu pai vive uma vida maravilhosa. Meu pai nunca vendeu espetinho, não desmerecendo quem vende espetinho, até porque eu tinha uma conveniência em Balneário Camboriú, e eu coloquei um carrinho de espetinho na frente da conveniência que eu tinha e vendia para os turistas, vendia muito, né, muito mesmo. Mas o meu pai nunca na vida vendeu espetinho. Então a forma que o pastor Abílio usa, né, tipo assim, quem quiser ver o filho mais velho do pastor Cizino é só chegar na praça de Camboriú que ele está vendendo espetinho, não procede. Uai, seu app de vídeos curtos.